Capítulo 8. Demissão na Era das Bruxas. O mundo era atormentado por seres que conseguiam manipular a magia negra graças às influências dos fatores, o que fez com que muitas mulheres e alguns homens se tornassem bruxas quando conseguiam usar essa magia negra devido a um miasma causado pelos mesmos fatores. Ninguém sabe de onde se originou ou o que os causou, mas eles existiram como a antítese de Ode Laguna. Com o tempo, eles receberam propósitos e usos, tornando-se conhecidos por nomes diferentes, como Witch Factors, Witch Gene ou Authorities. Embora os fatores tenham passado entre bruxos e bruxas, houve um tempo em que 40 bruxas poderosas eram conhecidas por seu pecado ou mandamento, mas no final todas foram esquecidas com o passar do tempo e só são lembradas por algumas, mas dizem que a história se repete, certo? Então, por favor, deixe-me contar a história do início de cada história das bruxas. Ambição em uma vila onde se pratica magia negra e sua população é quase toda formada por bruxas. Havia uma menina lendo alguns livros em silêncio até que alguém bateu na porta. Mãe, pequena Equidna, você ainda está estudando? A mãe da bruxinha disse para entrar sorrindo com alguns livros nas mãos para ver sua filha estudando. A prodígio da aldeia. Com sua tenra idade e já era uma completa especialista em bruxaria e magia negra. Nascida como uma bruxa, seu grande talento e potencial em magia negra era esperado. Echidna, mesmo sofrendo de transtorno de personalidade antissocial, ela tentava mostrar um sorriso honesto. Echidna não era capaz de entender ou expressar bem suas emoções, mas mesmo assim, Echidna amava sua mãe com toda a sua vida e sempre buscava seus elogios depois de estudar tanto, mas esse seria o último dia, pois um ataque à vila logo começaria. Os Caçadores de Bruxas. Um grupo formado para obviamente caçar bruxas, independentemente de serem boas ou más, já que muitas delas também causaram desastres no mundo. Então esse grupo foi formado para caçá-las e evitar usuários de magia negra ou fatores. Mãe, você deveria sair comigo. Preciso que me ajude com algumas coisas e, além disso, seria uma boa prática para sua magia. Ela disse com um sorriso enquanto oferecia a mão para a filha, que sorriu e pegou sua mão. Equidna. Muito bem, mãe. Ele disse com um grande sorriso, seguindo sua mãe pela vila, cumprimentando os habitantes com um sorriso junto com sua mãe. Embora seja difícil para ela se expressar, ela sabe como simular um sorriso e ainda mais com sua mãe. Mãe, agora, siga-me, ela disse levando Echidna para seu laboratório pessoal. A mãe de Echidna é uma pessoa que usa alquimia e é por isso que ela tem esse lugar que era seu laboratório mágico. Ela queria ensinar algo à filha. Ao entrarem, Echidna pôde sentir uma alta concentração de mana no ambiente e na mesa principal de sua mãe havia vários papéis com vários círculos mágicos e runas desenhados neles, no mesmo meio uma caixa de vidro que tinha algo dentro. Era como uma bola feita de fios de magia negra. Mãe, esse é um fator bruxa. Ela disse com um sorriso, fazendo com que Echidna abrisse os olhos. Os fatores bruxos eram conhecidos como poderes que controlam as leis do mundo com um poder chamado antipotente pelas bruxas. Há muitos rumores de onde eles vêm, mas dizem que é um poder além do próprio Ode Laguna, mais forte que as Divine Protections. O problema é a compatibilidade que você precisa ter com elas para poder usá-las bem. Se vocês não são compatíveis, é o mesmo que tomar veneno. O fator deve escolher você ou se você o forçar em seu corpo, você deve pelo menos ser um pouco compatível ou sua vida e mente serão destruídas no progresso. Que a mãe dela tivesse um arco é surpreendente, era óbvio que com todas as defesas mágicas que ela tinha, ela estava contendo o fator bruxa em selos para que ele não escapasse. Mãe, tenho estudado e experimentado para obter todo o seu potencial, embora não tenha obtido muitos resultados. Echidna se aproxima do fator um pouco fascinada, mas conforme ela se aproxima, o fator começa a pulsar mais fortemente e a mãe rapidamente impede sua filha de se aproximar quando vê como Gene começou a reagir. Mãe, eu nunca vi isso acontecer. Eu sabia que com você eu poderia progredir, poderíamos avançar de uma forma que controlasse os fatores.
Ela disse, cobrindo a boca para sorrir para a filha, que sorri de volta por poder estar com a mãe que ela tanto ama, mas às vezes ela se pergunta se ela ama ou pensa que a ama, afinal, ela é boa em simular sentimentos, mesmo que não os entenda. Ela realmente amava sua mãe ou ela apenas fingia, já que era normal uma filha amar sua mãe. Ela não entendia isso agora, mas esperava que com o passar do tempo ela seria capaz de entender isso com sua mãe ao seu lado. Mas, para o azar de Echidna, sua vila é uma das mais populosas por bruxas, então ela era uma das maiores prioridades dos caçadores de bruxas e naquele dia foi atacada. Estrondo tudo começou como uma explosão na entrada principal da vila e vários caçadores de bruxas entraram na vila para começar uma briga com as bruxas. A mãe de Echidna abre os olhos sabendo quem foi o causador desse ataque. Eles saem do laboratório para ver a destruição de sua aldeia que agora estava em guerra total. Ela teve que pegar o fator e ir embora com sua filha para bem longe antes que os encontrassem. Ela não podia permitir que um fator caísse nas mãos dos caçadores de bruxas, ou eles criariam outra pessoa como ele, seu maior experimento, ao mesmo tempo, seu maior erro. Mãe Echidna, você deve ir, por favor, eu irei encontrar o fator e retornarei para você para escapar. Ela disse com um grande sorriso para acalmar a filha e dar-lhe confiança enquanto Echidna sorria lentamente com um sorriso brilhante e puro. Echidna. Sim, mãe. Mãe. Muito bom. Ela não conseguiu continuar quando uma força invisível atingiu a mãe de Echidna, criando um buraco em sua barriga à força, de modo que ela e Echidna foram jogadas contra uma das casas, destruindo-as no processo. Echidna abre os olhos atordoada para olhar para o lado e arregala os olhos ao ver uma grande poça de sangue enquanto tenta usar magia de cura para fechar a ferida de sua mãe e parar o sangramento, mesmo que tenha sido em vão. Hector. Que vergonha, que tristeza, que vergonha, ter que cortar um momento tão lindo entre mãe e filha, que pena, mas no final, eu te cacei e tive minha vingança como eu havia jurado a você. Disse o homem que caminhava em direção a eles enquanto a mãe o olhava com um olhar mortal e Hector olhava de volta para ela. Mãe. Hector, ele disse, olhando para o Witcher Melancholy que se aproximava com aquela aura violeta, a arma definitiva dos caçadores de bruxas. Qual melhor maneira de lutar com bruxas do que ser uma você mesmo? Combata fogo com fogo. Foi ele quem focou aquele ataque na mãe de Echidna. Ele compactou o espaço e disparou como um projétil invisível. A mãe de Echidna estava morrendo e Echidna até tentou usar magia de cura, mas não foi o suficiente. Mãe Echidna, você deve correr, ela disse enquanto o sangue saía de sua boca. A mãe aproxima a mão do rosto inexpressivo e dos olhos abertos da filha. Mãe, eu sei que é difícil para você entender suas emoções, que você não está progredindo bem, que é difícil para você se expressar e me perdoar por deixá-la em um momento tão crítico e não poder mais ajudá-la. No futuro você conhecerá alguém, uma pessoa que definitivamente despertará seus sentimentos e derreterá seu coração, que a fará feliz e a ajudará a entender. Ela disse para sorrir lentamente para ela enquanto parava de tratar seu ferimento, vendo que era inútil. Hector observou isso silenciosamente sem interromper. Mãe, então, por favor, não desista e continue. Eu sempre tive e terei orgulho de você, mamãe sempre estará com você. Ela estava sofrendo enquanto morria lentamente, então Echidna recorre à sua mãe para usar um ataque de vento para acabar com ela, acabar com seu sofrimento. Um ato cruel e insensível para muitos, mas para Echidna era simplesmente não deixar sua mãe, que já estava morrendo, sofrer mais. Hector. O mundo é tão cruel que eu quero chorar, às vezes me pergunto por que sou forçado a fazer coisas tão cruéis, esse mundo é realmente cruel. Ele disse enquanto a pequena Echidna se levantava do seu lugar para olhar para Heitor com um olhar sombrio. Echidna. Por que você fez isso? Hector. É uma pena, é realmente repulsivo. Esse mundo é tão cruel, mas ela mereceu. Ele repetiu enquanto Echidna olhava para o céu nublado mesmo com os olhos cobertos pelos cabelos brancos. Ele se sentia tão impotente que não conseguia salvar sua mãe ou sua aldeia. Ambição. Um pecado para muitos, mas para ela era um desejo, que ela não deixaria ir.
Ela queria o poder e o conhecimento para salvá-los a todos, não importa o que acontecesse, e evitar uma cena como essa. Ela tinha o talento e a inteligência, mas precisava de mais, muito mais. Esses desejos dentro dela, essa ganância cresciam sem fim e o fator que estava no escritório de sua mãe pulsava mais forte até que saiu de sua prisão indo em direção a Equidna e sem que ninguém percebesse, entra em seu corpo e se junta a ela. Echidna podia sentir isso, como algo se movia dentro dela, em sua alma e se tornava um com ela. Bem ali, a bruxa da ganância nasceu. Hector interrompeu seu discurso quando sentiu a perturbação na aura da pequena Echidna. Ela olhou para ele e sorriu lentamente. Equidna, eu sei o que tenho que fazer. Hector franziu a testa e estava se preparando para enviar um ataque de gravidade, mas Echidna levantou a mão para o céu e então fechou o punho e o abaixou. Quando Hector olhou, viu um grande meteorito caindo que Echidna havia criado. Echidna havia usado sua autoridade. Equidna, espero que você morra. Ela disse enquanto usava um AL chamado para criar um portal enquanto o meteoro caía. Hector, não importa para onde você escape, bruxa da ganância, eu te seguirei não importa o que aconteça. Equidna, eu sei. Ela disse para passar pelo portal e fechá-lo enquanto o meteorito devasta toda a vila e destrói tudo ao redor, causando um grande terremoto. Não era hora para brigar. Ela tinha que obter conhecimento para que isso não acontecesse novamente. Em sua busca por conhecimento e maneiras de melhorar o controle das autoridades sobre ela, ela pensou em sua mãe. Equidna, encontrar alguém que me faça feliz, certo? Agora ela apenas continuou seu caminho na solidão, sendo caçada por Hector. Eles tiveram vários encontros, tornando-se seu nêmesis. Não importava quantas pessoas ela conhecesse, ela não sentia nada daquela chama. As amigas bruxas enchiam seu interior com um pouco daquele calor, mas não era o que ela estava procurando. Ela sente como se já tivesse conhecido aquela pessoa, mas talvez seja só a imaginação, mas ela não se lembra. Quando ela pensa no grande sábio, ela sente algo, mas ao mesmo tempo não sente nada, como se tivesse esquecido algo importante. Rosval e Beatrice também não eram quem ela estava procurando. Era simplesmente para satisfazer sua infinita curiosidade. Não importa quantas pessoas ela conhecesse, ela nunca sentiu aquela chama. A essa altura ela já estava prestes a desistir e morrer reforçava aquela desesperança. Então apareceu aquela pessoa que ela tanto esperava. Ela em seu castelo de sonhos, onde sua alma estava. Ela observou um garoto com cabelos brancos como a neve e olhos azuis brilhando como diamantes se aproximar. Ela não podia forçá-lo a ir ao chá, ele entrou por vontade própria. A aura dele era algo que ela nunca tinha visto na vida. Ela estava muito curiosa sobre ele, então ela usou sua autoridade para ver a vida dele, mas no final ela não conseguiu ver nada da vida dele. Equidna, a voz dele causou algo na bruxa que ela nunca esperava. Sentimentos saltaram dentro dela e ela agiu como uma donzela inocente, mas ele a tratou como qualquer outra mulher, causando ainda mais daqueles sentimentos. Ele não vomitou quando ela a viu e ela foi tratada como igual. Quanto mais eles conversavam, mais aqueles sentimentos calorosos cresciam dentro dela e vendo isso no fundo dos olhos dele ela podia ver e sentir sua experiência, suas motivações, sua determinação, sua perseverança. Ela podia sentir tudo isso em sua aura poderosa e olhos afiados. Alguém com uma ganância igual ou maior que a dela para salvar todos como ela. Tudo nele a atraía. Ele tinha que ser essa pessoa. Ele tinha ido fazer as provas e Echidna ficou lá esperando por ele, pois ela havia prometido que voltaria. Ela estava muito ansiosa para falar com ele novamente. Echidna, Elon Satsugai, essa pessoa é tão fascinante. Elon, Echidna, preciso que todos vocês e eu façamos um contrato. Ele disse oferecendo a mão para Echidna sorrindo, mas ela apenas com um leve golpe afasta a mão de Elon para estalar os dedos e criar uma grande mesa com assentos para todos se sentarem. Echidna, vamos conversar primeiro para ver o que você tem a oferecer.
Todas as bruxas foram forçadas a se sentar em seus lugares, exceto Satela, que acabou se aproximando e pegou uma das cadeiras e lentamente a arrastou para ao lado de Elon e a colocou lá para sentar ao lado dele. Todos estavam sentados. A mesa onde estavam todas as bruxas emanava uma aura tóxica para qualquer um que fosse normal e todas tinham a qualidade especial de ter orelhas longas e pontudas como as dele. Não poderia ser uma coincidência que todos eles tivessem isso, já que Echidna não tinha, ou assim ele acreditava, já que suas orelhas eram cobertas por seus cabelos. Seria algo que ele investigaria mais tarde, pois era um caso semelhante quando ele concede sua bênção para que eles obtivessem uma qualidade dele e que eram suas orelhas, cabelos brilhantes ou marcas como tatuagens em seu corpo. Por enquanto ele apenas olha para todos eles, analisando-os. Graças ao grande sábio que fez os 9 fatores existentes se multiplicarem, ele fez com que houvesse mais bruxas neste mundo. Algo tão simples causou uma grande mudança, mostrando os efeitos do efeito borboleta. Daphne, Gula Leal, Temperança Sekhmet, Preguiça Asa, Castidade Minerva, Ira Maia, Paciência Equidna, Ganância Zosma, Diligência Tipon, Orgulho Náshida, Humildade Satela, Inveja Dia, Generosidade Carmila, Luxúria Electra, Caridade Lince, Ódio Aquila, Perdão Andrômeda, Mentira Ares, Amor Carina, Assassinatos Pica, Desinteresse Adar, Vice Musca, Verdade Fornax, Insanidade Asta, Repouso Ara, Culpa Dânica, Pacifismo Adara, Traição Deva, Fé Razala, Tentação Selena, Relutância Irena, Desespero Linus, Obediência Natasha, Crueldade Cu, Lealdade Solaris, Caos Astra, Sanidade Meissa, Inocente Sagita. Ordem Elon sente fortemente a presença de Satela ao seu lado. Ele tinha a própria Satela ao seu lado, aquela que lhe deu o retorno pela morte ou melhor, parte de sua autoridade. Ele estava feliz. Nervoso. Ele estava ambos. Ter essa presença ao lado dele era tão estranho, mas tão familiar ao mesmo tempo. O fato de ela ter pegado uma cadeira e se sentado ao lado dele era porque ela queria estar com ele ou ela estava brava por ele usar Retorno 10 em sua vantagem. Ela queria provar alguma coisa. O ser mais obcecado por Subaru estava bem ao lado dele e ela não o estava atacando. Elon todo esse tempo pensou que Satela poderia tê-lo confundido com Subaru e é por isso que ela disse que o amava, que era um erro e que quando eles se vissem cara a cara, isso mudaria, mas aqui estava. Mas antes que ele pudesse continuar pensando. Satela, eu te amo, ela disse como se não fosse nada e isso era como fazer a mente de Elon girar. Era impossível, era impossível, era impossível. Todo esse tempo ele estava negando isso. Ele não conseguia aceitar o amor dela. Esse amor não era por ele, mas por Subaru. O tempo lentamente pareceu parar e Eiko estava atrás de Elon. Eiko, o que há de errado, Elon? Você não consegue aceitar que Satela ama você e não Subaru e neste mundo. Ele disse com um sorriso como se zombasse da crise existencial e emocional de Elon. Todo esse tempo, Elon estava se preparando mentalmente para esse momento, mas ao recuperar suas memórias do passado, elas mudaram sua perspectiva. Sua mentalidade era diferente agora. Elon, não, ela não pode me amar, Eiko. Você pôde ver as emoções com os olhos da alma. Você tentou ignorar o amor dela, mas aquele eu te amo fez você ver a realidade. Ela te ama. Elon, isso é impossível. Isso não é verdade. Ele disse tentando recusar, ele não sabia por que era tão difícil para ele, mas era como uma resposta automática de sua mente ao rejeitar o amor de alguém. Eiko com um sorriso observou que o calculista Elon que entrou no santuário estava agora quebrando. Eiko, ninguém te amará, pois você nasceu apenas para servir, você não será amado, ele disse repetindo as palavras que uma vez disse a Dalon. Elon não pôde deixar de arregalar os olhos quando entendeu o que estava acontecendo. Os fios dentro dele apertaram seu coração. Eiko, agora você entende, sempre, no seu subconsciente você foi programado para pensar que nunca seria amado e rejeitar todo amor por desconfiança apenas para se concentrar na sua real missão. Elon lentamente cobre o rosto com as mãos trêmulas. Eiko,
Diga-me, Elon, você quer ter esse final feliz porque quer ou porque foi programado para isso? Ele disse, fazendo Elon tremer mais. Ele queria negar, mas como poderia? Era verdade que ele foi programado para servir e sempre obter o melhor resultado em troca de sua sanidade. Sua mente não conseguia compreender o fato de ser amado, já que ele foi programado para pensar assim. Eiko, você tem livre-arbítrio ou sempre seguiu essa programação? Elon, cale a boca. Fique quieto. Fique quieto. Ele disse enquanto segurava a cabeça, ofegando por ar em sua crise existencial. Seu coração estava doendo e quando ele tenta segurar o peito ele sente a unidade nele, piorando a situação já que a unidade era parte daquela vida e um claro lembrete do que ele era. Eiko, relaxa. Ele disse sério e Elon olhou para ele sério tentando acalmar sua respiração. Eiko, leve essa situação para o melhor, seja programação subconsciente ou não, não importa mais. Você está fazendo a coisa certa e é isso que deve importar para você. Ele disse para tentar acalmá-lo e Elon olha para ele com aquele olhar de intenção assassina. Elon, Eiko, você é mesmo um filho da puta. Ele estava chateado porque Eiko criou uma crise existencial para ele e algo que ficaria em sua mente para o resto da vida. Ele ainda não havia se recuperado e desejava poder recuperar o Poker Mint. Não era hora de ter essas crises existenciais, pois ele tinha trabalho a fazer. Mais tarde ele teria tempo para lidar com seus sentimentos e conflitos internos, então ele suspira pesadamente e bate levemente no peito para olhar para frente e o tempo volta ao normal. Eiko só se move com as mãos cruzadas depois de ajustar a mente de Elon. Ele realmente queria ver se isso era um produto de programação psicológica ou sua própria vontade, ele queria colocá-lo no caminho certo. Ecoidna. Então ele é essa pessoa. Ela disse com um olhar que seria muito irritante que Satella tivesse penetrado todas as defesas e estivesse agora neste lugar como se nada tivesse acontecido, exceto que ela havia perdido o controle total do santuário e as outras bruxas partiram por vontade própria. Satella até marcou seu lugar, sentando-se ao lado de Elon como se pertencesse a ele. Elon, essa pessoa. Vejo que você sabe que Satella tinha alguém. Minerva, eu não esperava que essa pessoa viesse aqui e que fosse você, embora com suas interações com Echidna deveria ser esperado que você tivesse algo muito especial e ainda mais quando você tinha parte do fator inveja. Lince, já era hora de algo interessante acontecer aqui. Elon olhou para as bruxas novas e desconhecidas. Ele estava muito curioso sobre suas histórias, mas a aura que todas elas tinham era igualmente perigosa. A pressão era muita, mas não o afetava, embora ele pudesse sentir. Era assustador, mas era isso que ele queria e agora ele tinha que convencer todos a fazerem um contrato com ele para receber ajuda. Asa. Aparentemente o garoto Elon quer um contrato conosco. Maia. Acho que ele realmente precisa de ajuda se estiver disposto a fazer um contrato conosco. A mulher disse com um sorriso brincalhão. Todos tinham o olhar em Elon, que tinha uma expressão neutra e calma. Ele tinha que ser confiável para convencê-los ou perderia sua chance. Elon, então, Satella te contou sobre aquela pessoa especial? Solaris. Sim, Satella em seu tempo antes de sua falta de controle. Ela nos contou sobre essa pessoa que ela amava e que foi tirada dela. Elon olhou para Satella, mas ela não se encolheu nem olhou para ele. Elon, Satella, posso te perguntar algumas coisas? Ela olhou para baixo como se estivesse magoada por ele tê-la chamado. Elon, eu sou a pessoa que você realmente ama. Ou você está me confundindo com alguém? Ela o abraça com força para sua surpresa, fazendo Elon tremer, mas ele vê seu grande amor e grande tristeza ao mesmo tempo. Ele lentamente retribuiu o abraço de Satella sentindo-a em suas mãos. Ele nunca pensou em fazer isso antes, mas não desgosta disso. Pelo contrário, ele se sentiu muito bem abraçando-a. Como se estivesse completo. Satella coloca os lábios no ouvido dele para sussurrar. Ela queria isso há séculos. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, enquanto ela olhava para o rosto pacífico de seu amado.
Ela realmente estava feliz. Passando séculos separados, ela ansiava por estar com seu amado, confortando-o quando ele estava desesperado. Em vez disso, ela teve que permanecer selada enquanto observava seu sofrimento. Não importa quantas vezes esse cenário ocorresse, ela sempre ficava feliz em vê-lo e tê-lo em seus braços novamente. Satella. Eu amo meu amado, Elon Satsugai, não Natsuki Subaru. O corpo de Elon começou a tremer e seu sangue congelou ao ouvir isso enquanto Satella o segurava com mais força para não deixá-lo se separar ou cair. Elon perdeu força nas pernas enquanto abraçava Satella com força. Aquilo foi como um balde de água gelada para ele. Ela conhecia Subaru e disse que não o amava, mas ele, era como ouvir a pior blasfêmia do mundo. Elon, você sabe quem é Subaru? Ela assentiu silenciosamente enquanto a acomodava em seu assento para que ela se sentasse. Elon teve que permanecer estável, pois não queria mostrar vulnerabilidade a ninguém. Satella. Não é um momento. Então, por favor, continue. Elon assente levemente, segurando sua mão trêmula para se acalmar e suspira profundamente para olhar novamente para as bruxas. Elon, desculpe meu ato anterior, eu e Satella temos um relacionamento. Ele disse calmamente para agora assumir uma aparência neutra novamente para negociar com eles, ignorando todas as perguntas que tinha em mente sobre Satella. Elon, vou te dizer o que eu quero. Eu quero o poder de consertar este mundo, trazer paz e criar um final feliz e perfeito para este mundo. Eu sei que posso conseguir isso com você ao meu lado me ajudando. Andrômeda/Musca. Ele diz a verdade. Ambos disseram ao mesmo tempo para olharem um para o outro e então desviarem o olhar. Elon acha que bruxas da verdade e da mentira se dão mal, mas ao ver suas auras realmente não há emoção negativa. Ares. Há uma grande determinação nessas palavras. Eu amo isso. Eu amo isso. Ela disse sorrindo e com corações ao redor dela enquanto Karina batia levemente na mesa. Karina. Você ainda tem que responder algumas coisas, nós só sabemos um pouco sobre você por Echidna e não é como se você tivesse dado muita informação sobre si mesma. Eu não posso confiar em você. Tipon, Dona tem dúvidas sobre você, então vou me certificar de que você é uma boa pessoa. Isso não te incomoda, Tela. Daphne, tio julgará Erun. Isso será interessante, até Demia vai gostar. A bruxa da gula disse enquanto lambia os lábios e mostrava seus dentes afiados. Satella apenas balança a cabeça, dando permissão a Tipon, já que ela sabia o resultado. Tipon se aproxima de Elon e oferece sua mão com um grande sorriso inocente. Minerva, só tome cuidado. Tipon, certo, Nerva. Elon, acho que você pode me julgar. Ele disse sorrindo para pegar a mão da pequena juíza. Ela usou sua autoridade do orgulho. Tipon, o pecado só pode ser pago com dor. Sistema. Uma influência externa de Tipon foi detectada tentando interferir com o usuário. Você quer usar Lavebreaker? Sim ou não? Elon permitiu isso esperando a dor de seus pecados ou o colapso da culpa, mas no final a dor nunca veio. Tipon, o pecado é uma gaiola da qual você não pode escapar. Mas as rachaduras nunca atingiram seu corpo para a surpresa de todos que Elon está livre do pecado e da culpa. Até o próprio Elon ficou um pouco surpreso consigo mesmo, embora seja verdade que ele não se sinta culpado por nada, do que ele se culparia quando tudo isso foi forçado sobre ele e ainda mais ao se lembrar das memórias de seu passado. Ele queria vir a este mundo quando quisesse, mas agora estava cheio de confusão e ainda mais depois de ver as evidências do presente e do futuro. Todos ainda estavam surpresos que Elon passou completamente no teste. Tipon, Elon é uma boa pessoa. Ela disse com um sorriso confiante em Elon. Ela só precisava fazer isso para confiar nele, fazendo-o rir levemente. Sekhmet. Tipon aprovou. Satella se aproxima lentamente de Elon e pega a sua mão gentilmente, preocupado com ele. Elon podia sentir seu próprio fator inveja pulsando dentro dele na presença de Satella. Mas ele sente algo dentro de Satella por causa de sua alta afinidade sensorial. Obviamente o fator inveja estava dentro dela, mas havia outro fator que não era o da inveja.
Quando Elon usou o Observe em Satela para ver seu segundo fator. Era o fator obsessão e nasceu do fator inveja. Embora os fatores se multipliquem, eles permanecem os mesmos, mas para um novo nascer de outro é bastante surpreendente. Cada vez mais ele entende como os fatores funcionam. Satela. Você está bem, meu amor? Elon. Estou bem, passei no teste do mocinho e do bandido. Echidna. Então, você sabe sobre a autoridade Tipon. Bem, você é supostamente o grande sábio, o que posso esperar? Embora ele conheça as habilidades de Carmila, Tipon, Sekhmet, Minerva, Daphne. De Echidna ele teve que deduzir mais do que ela mesma lhe disse sua autoridade. O resto deles ele teve que usar o System Observe para ver suas estatísticas e todos eles estavam em torno do nível 10.000 ou até mais alto. Eles eram semelhantes a Reinhardt e suas autoridades eram tão aterrorizantes quanto as bruxas originais. Ele só dirá isso se obtiver todos os fatores. Ele se tornará um ser onipotente ou pelo menos próximo de um. Eles tinham vários genes do mesmo fator dentro deles, assim como ele, também várias autoridades do mesmo fator. Elon, falando do grande sábio, nenhum de vocês se lembra do grande sábio? Deva, como Echidna disse, ninguém aqui se lembra dele diretamente, nem de seu rosto nem de seu nome verdadeiro e, embora todos nós sejamos parentes dele, não temos memórias pessoais com ele. Elon, vocês todos o conhecem? Sagita. Claro, ele procurou por todos nós e nos recebeu, graças a ele todos nós nos conhecemos e nos encontramos. Ele até mesmo recebeu Hector e a própria Pandora em algum momento no passado. A bruxa da ordem disse calmamente com os dedos cruzados sob o queixo, olhando para Elon. Elon, obrigado por me responder, Sagita. Echidna, ainda tenho algumas perguntas para você. Qual é seu relacionamento com Hector e quem ele realmente é? Echidna. Responderei a essas perguntas se você responder algumas das minhas. Quero saber sua relação com Elon. A bruxa disse apontando para Satela com um olhar sério. Já que Elon mencionou que ele tem a autoridade da inveja, ela ficou com essa pergunta em sua mente. Quando ela viu que a própria Satela veio ao seu castelo dos sonhos e sentou-se ao lado de Elon e até o abraçou, ela ficou com essa dúvida. Elon olhou para Satela também querendo ouvi-la. Ele sabia que quando viajou de seu mundo para este, sua primeira vez não foi na capital, mas muito antes, e que sua existência causou todos esses desvios e alterações na história. Eiko disse que tinha mais de 3.000 anos de história, além de não ser a primeira vez que ele era ligado ao sistema e que ele é conhecido como o grande sábio pelo dragão divino. Satela se levanta lentamente do seu lugar para falar. Satela. Eu amo Elon Satsugai, ele é o grande sábio que foi esquecido pelo mundo e até esqueceu sua própria vida, mas ele é a pessoa que me salvou, me deu um propósito, que cuidou de mim e me protegeu. Ela olhou para Elon e aproximou as mãos dele para segurar suas bochechas para que ele pudesse olhar para ela. Satela, eu te amo porque você me deu luz, foi você quem segurou minha mão e me mostrou quão lindo é o mundo lá fora. À noite, quando eu me sentia sozinha e assustada, você sempre segurava minha mão e nunca me deixava ir. E quando eu estava sozinha, você me abraçava e me dizia que eu não estava sozinha, é por isso que você é meu tudo. Andrômeda/Musca. O que ela diz é verdade. Rachadura. Elon escuta isso atentamente enquanto sente algo em sua mente rachar mais. Ele realmente é como o buraco negro Abel e está comendo as estrelas das Pleiades, as 7 irmãs ou melhor, Subaru. Ele comeu e tomou seu lugar nessa história. Ele se sentiu um impostor e ao pensar mais de perto, ele se lembrou de sua viagem para o teste do futuro. As vozes que o acusavam sem parar. Aquilo foi, eles o chamavam de impostor. Que ele deveria desaparecer. Que ele não deveria estar aqui. As memórias de futuros possíveis levaram todas a mesma coisa. Sua morte, sua eliminação. Tudo estava fazendo sentido e seu estado mental estava piorando e todos podiam ver em seus olhos que estavam perdidos no nada, mas Echidna pergunta novamente. Echidna, é interessante o que você diz. O que você diz é que todos nós perdemos nossas memórias do grande sábio e até mesmo o próprio grande sábio perdeu suas memórias, mas como você não as perdeu e como elas foram perdidas?
Minerva, Echidna. Você está sendo muito insensível agora. Você não viu que Elon estava passando por um momento crítico. Ela disse com raiva enquanto batia os pés, causando um terremoto naquela dimensão, enquanto Echidna continuava com um sorriso, querendo satisfazer sua curiosidade, mas Satella apenas abraçou Elon gentilmente para acalmá-lo e tirá-lo de seu estado mental. Satella, eu não vou responder isso, mesmo se eu quisesse dizer, não é um momento, e se eu disser talvez ela venha. Todos entenderam a quem Satella estava se referindo. Pandora. Echidna. Já que tudo isso está relacionado a ela, eu tive que esperar, a autoridade dela seria uma das coisas capazes de fazer algo assim. Agora minha última pergunta é: qual é a capacidade da sua autoridade de inveja? Você me ensinou luxúria, mas nunca inveja. Elon olha lentamente para Echidna e depois para Satella. Elon, por favor, deixe-me dizer a eles que farei um contrato com eles e com você para que eles saibam de qualquer maneira. Satella abaixou a cabeça, mas assentiu lentamente. Elon, este é um segredo que ficará conosco, eu confiarei em você completamente. Eu chamo minha autoridade da inveja retorno pela morte. Toda vez que eu morro, eu volto no tempo. Eu também posso usar as autoridades de antigos usuários dos fatores. Elon podia sentir como as sombras ao redor de Satella começaram a tremer. Ela estava tendo uma luta interna com a outra parte dela, então antes que piorasse, Elon a abraça para acalmá-la. Echidna, por sua vez, abre os olhos e seu sorriso aumenta ao pensar nas infinitas possibilidades com aquela autoridade. Ela não conseguia deixar de ficar animada com o pensamento de ter Elon para si ter aquela autoridade, mas todas as bruxas até Satella olharam para ela com um olhar afiado, fazendo-a retornar ao seu sorriso inocente. Elon, eu já respondi sua pergunta, agora você responde a minha. Ele disse invocando Leviatã para ter certeza de que o que ele diz é verdade, mas Andrômeda e Musca levantaram a mão para detê-lo. Electra, não se preocupe, Elon, eles vão garantir que você diga a verdade. Elon suspira e faz Leviatã desaparecer para ouvi-la atentamente. Equidna. Hector é um semi-humano que sofreu muita discriminação por ser um semi-humano, sendo tratado como um palhaço em sua aldeia e maltratado até ficar tão triste e deprimido que se tornou o experimento perfeito para minha mãe. Ela experimentou nele o fator melancólico até que a autoridade fosse transplantada. Ela disse para eu beber o chá com calma. Echidna. Minha mãe não era uma santa, mas ela se arrependeu do que fez para alcançar o progresso. Quando ela retornou, Hector já havia escapado graças aos seus novos poderes e devido a um ataque dos caçadores de bruxas. Ela mais tarde soube que ele se juntou aos caçadores de bruxas. Elon ouviu essas novas informações com seriedade. Echidna. Algum tempo depois, ele atacou minha aldeia e matou minha mãe por vingança. Consegui escapar, mas desde então ele tem me seguido como meu arqui-inimigo. Sempre que lutávamos, sempre havia desastres naturais, nossa inimizade se transformava em rivalidade e depois em outra coisa. Ele se tornou a mão direita de Pandora e sua arma definitiva até aquele dia. Ela disse referindo-se ao santuário. Echidna. Nós dois já estávamos cansados de tanta luta, mas ele estava sem propósito. A raiva nele se transformou em amor, ou melhor, obsessão. Admito que tinha afeição por ele, mas também estava cansada de nossas batalhas diárias. Então criei o santuário, meu ataque final para determinar um vencedor. Elon, um santuário capaz de aprisionar semi-humanos por um semi-humano. Irônico. Echidna. Ele chegou e eu tive que fazer o que tinha que fazer. Com a ajuda de Beatrice, Rosval, Reusu e até Clint eu consegui acabar com nossa guerra eterna. Elon. Esses caçadores de bruxas, eles ainda existem. Echidna. A Era das Bruxas terminou há 4 séculos, não há mais bruxas, ou pelo menos quase nenhuma, pelo que eu sei. Então, com o tempo, os caçadores de bruxas também desapareceram e o último que eu conheço é Clint. Elon. Clint, ele tem a autoridade da melancolia. Ele pergunta por que nos romances Clint usou uma autoridade desconhecida que administrava o espaço e mais do que disse a palavra melancolia. Echidna. Isso mesmo, é porque a própria bruxa da melancolia está cilada dentro dele.
A autoridade de Hector permite que ele manipule o espaço e com ele a gravidade, mas ele é um grande usuário de magia. Ele é alguém na mesma categoria destrutiva que Rei de Astria. Egon, você conseguiu selar, dentro de Clind. Então, se Clind morrer. Echidna. Não, ele não será libertado, mas morrerá junto com Clint. O selo do coração é um selo criado pelo grande sábio, ou melhor, você antes de perder suas memórias. Você pode selar alguém dentro de você e ser capaz de usar seu poder. Egon, obrigado por me responder. Minha última pergunta é: você sabe alguma coisa sobre o clã Satsugai? Satela. Não. Elon fica surpreso quando Satela o interrompe. Ele se vira lentamente para olhar para ela. Satela apenas se vira para olhar de volta para ele. Satela. Egon, este é um tópico delicado que você deve descobrir por si mesmo quando recuperar suas memórias. Egon, então, eu realmente sou parente daquele antigo clã. Isso o deixou pensativo e confuso, pois ele estava usando um nome que não era seu e estava relacionado a um clã, mas era impossível, a menos que depois da viagem ao seu mundo ele tivesse reencarnado em vez de aparecer. Isso explicaria por que sua aparência seria um pouco diferente do original. Egon, eu entendo. Se você diz, então eu vou confiar em você. Bem, vou mudar minha pergunta. Você também tem orelhas pontudas como as minhas? Echidna abre os olhos diante dessa pergunta e suspira profundamente, mas ela tinha a opção de mentir e parecer mal ou dizer a verdade. Equidna. Sim. Ela disse friamente para mover o cabelo, mostrando suas orelhas pontudas como todo mundo. Equidna. Também não me lembro como os consegui, mas sei que foi com o grande sábio. Egon. Entendo. Sim, tenho uma habilidade de nomeação que, quando dou um nome, dou uma bênção divina àquela pessoa. E as qualidades que ela recebe são sempre aquelas orelhas pontudas, como as minhas, e cabelos mais longos e brilhantes. Às vezes uma marca colorida no rosto ou no corpo, especificamente nas costas. Ele disse, lembrando que Puck mencionou que Emília tinha uma marca em forma de lágrima nas costas, deduzindo que era a bênção que ele deu a ela. Echidna ouve isso apenas para esconder seus ouvidos, sabendo que ela tinha uma marca nas costas junto com todas as dela, mas ela não disse isso. Egon, então, com isso respondido, podemos fazer o contrato. Diga. Porque você realmente quer fazer um contrato conosco, você deve saber que todos nós fizemos coisas horríveis em nossas vidas e fazer um contrato conosco é o mesmo que fazer um pacto com o diabo. Egon, eu posso ver e sentir que você realmente não é ruim. Claro, você fez coisas horríveis, mas nenhuma com má intenção. Eu sei que você quer se redimir do seu passado e é por isso que eu quero sua ajuda. Me ajudar a ter um final feliz é uma maneira de você redimir o dano que você fez no passado. Adara. É verdade que temos nossos arrependimentos, mas ainda é cedo para confiar em você, mesmo que tenha passado no teste do pequeno Tipon. Egon. Então por que não fazemos algo? Vocês não sabem sobre mim e eu não sei sobre a maioria de vocês. Então por que não compartilhar? Ensinem-me suas vidas e eu lhes mostrarei a minha. Ele disse sorrindo com confiança, pois estava disposto a mostrar a ele sua origem em troca de ver a dela e, assim, criar um vínculo de confiança. Echidna poderia aproveitar essa oportunidade para aprender mais sobre Elon, mas em troca ela teria que ensinar sua própria vida. Os outros estavam considerando isso, pois se vissem o passado de Elon, poderiam entendê-lo, mas eles deveriam mostrar o deles. Era justo. Carmila, eu acho que é uma boa ideia. Ela disse timidamente, mas outros ficaram em dúvida, mas acabaram aceitando. Elon tinha controle dessa dimensão graças ao sistema, então ele podia usá-la para ligar memórias dele. Elon, todos que colocarem a mão na mesa, compartilharemos nosso passado. Ele disse para colocar a mão na mesa enquanto todos colocavam a mão na mesa, exceto Satela. Eles ensinariam o que quisessem ensinar. Elon iria esconder o fato de que este mundo era ficção em seu mundo. Todas as bruxas pensam sobre isso por um tempo, mas não conseguem evitar, pois por algum motivo sentem uma profunda, mas desconhecida familiaridade com aquele que as deixou desconfortáveis e queriam saber mais. Talvez seja porque ele era anteriormente o grande sábio, mas elas mal têm lembranças dele. Egon, muito bem, em 3, 2, 1.
Uma luz cobre todos eles, levando-os para um mundo de suas memórias. Orgulho. A bruxa do orgulho, Tifão, que por causa de sua juventude, inocência e crueldade, julgou criminosos um após o outro. Quando Tifão era criança, ela estava preocupada com o conceito de bem e mal, e tendia a assistir seu pai executar pessoas como parte de seu trabalho para encontrar uma resposta. Um dia, ela quebrou sua taça de vinho, levando-a a confessar seu ato a ele, temendo a execução, embora felizmente ele tenha aceitado suas desculpas, fazendo-a acreditar que a balança que media o pecado de uma pessoa estava dentro de seu próprio coração. A partir de então, Tifão começou a perguntar às pessoas se elas eram pecadoras e puniu os culpados. Um dia, em sua jornada, ela encontrou um homem que era imune à sua autoridade. Ankurok. Tifão, o fator orgulho escolheu você. Você virá comigo e eu guiarei. Faremos muitos amigos, eu prometo a você. Escuridão. Luxúria. A bruxa da luxúria, Camila, que concedeu emoções a seres não humanos numa tentativa de encher o mundo de amor há muito tempo. Camila era uma garota normal amada pelas pessoas de sua cidade e até tinha um noivo. No entanto, um dia, um homem poderoso veio à cidade e a desejou. Irritados com as ações do homem, os moradores se levantaram em desafio e lutaram contra ele, eventualmente queimando sua mansão até o chão. As cidades e vilas ao redor dela começaram a considerá-los perigosos, fazendo com que a luta se espalhasse, e logo sua força estava derrubando países, enquanto ela alegava que era para o seu próprio bem. Camila começou a ser considerada uma donzela celestial. No entanto, ela não desejava tal coisa e viu que eles estavam sendo enganados por suas próprias fantasias e manipulados por seus ideais. Depois de conquistar um grande país, seu noivo a pediu em casamento no topo do castelo, mas ela o ignorou e deixou tudo para trás, desesperada porque o que ela originalmente queria não existia mais. Enquanto fugia, ela encontrou uma pessoa que parecia estar esperando por ela e ela pensou que era outro guarda que a estava perseguindo. Seu coração batia mais rápido quando ele se aproximou dela. Camila, e espere. Ela tentou avisá-lo para não se aproximar dele ou ele seria afetado por sua autoridade, mas quando o homem se aproximou, nada aconteceu com ele, como se ele fosse imune à sua habilidade. Ankurok. Calma, Camila, eu não estou aqui para te machucar. O Lust Factor te escolheu, então preciso que você venha comigo para te proteger e guiar. Você não está sozinha nisso, eu prometo. Escuridão. Fúria. A bruxa da ira, Minerva, que batia nas pessoas para curá-las enquanto lamentava o estado do mundo devastado pela guerra em algum momento de sua vida. Minerva entrou em contato e absorveu o fator bruxo da ira. O fator bruxo dentro dela eventualmente se tornou a autoridade da ira, um poder que permitia que Minerva curasse as feridas de uma pessoa ao atingi-la. Como possuidora do fator bruxo da ira, Minerva estava entre as bruxas da calamidade, um grupo de pessoas que possuíam os fatores bruxos, cada um dos quais correlacionado com um dos pecados capitais e mandamentos. Devido ao seu fator bruxa e sua conexão com bruxas, Minerva ficou conhecida como a bruxa da ira. No passado, as pessoas no mundo ao redor de Minerva brigavam constantemente, o que a deixava muito brava. Eventualmente, ela percebeu que chorar não resolveria nada e decidiu treinar para ganhar poder suficiente para deter brigas, embora isso ainda não mudasse nada. Enquanto lutava, ela passou a entender que estava chorando de raiva e não de tristeza, o que a fez começar a bater nas pessoas, o que fez com que suas feridas cicatrizassem. Daquele momento em diante, ela viajou pelo mundo para curar pessoas onde quer que encontrasse pessoas necessitadas. Muitas nações enviaram tropas atrás dela, tentando capturá-la ou derrotá-la, mas ninguém conseguiu prendê-la com sucesso. Em sua jornada de aldeia em aldeia, ela encontrou um homem que curou um grande grupo de pessoas sem problemas, parecendo ter uma habilidade de cura semelhante à sua autoridade. Ankurok. Minerva, o fator ira escolheu você. Venha comigo e vamos mudar o mundo juntos, assim evitaremos mais guerras, eu prometo.
Escuridão, preguiça. A bruxa da preguiça, Sekhmet, que levou um dragão pela grande cachoeira apenas para ter uma chance de descansar antes de nascer. O clã de Sekhmet, os gigantes, esperava coisas dela e queria trazer de volta seu fundador conhecido como um deus. No entanto, após seu nascimento, ela os decepcionou, fazendo com que a desprezassem e a abandonassem como punição. Muitos anos depois, ao ouvir sobre uma mulher selvagem nas montanhas, alguns homens vieram, a capturaram e a levaram para a cidade. Enquanto ela estava lá, ela ganhou conhecimento, um modo de vida e emoções. Finalmente, sem entender naquele momento que o que ela sentia era gratidão e obrigação, ela quebrou o pescoço dos homens onde vivia e foi embora. Ao retornar à sua terra natal, ele procedeu a matar todo o seu clã, sem entender na época que o que ele sentia era ódio e desejo de vingança. Ela então retornou à sua antiga casa para dar um enterro apropriado aos homens que matou, e uma vez que ela estava sozinha, ela sentiu uma tranquilidade que a fez feliz. Mas sua paz foi interrompida quando um homem chegou em sua casa como se fosse a coisa mais normal. Sekhmet pensou em usar sua autoridade nele, mas ela tentará ser razoável primeiro. Sekhmet, quem é você? Você não é nada normal, então, se fizer um movimento em falso, eu acabo com você. Ela disse entre pausas para suspirar. Ankurok. Não seja cruel, Sekhmet, eu sou Ankurok. O fator preguiça escolheu você, então vim buscá-lo para que você possa me acompanhar. Acredite, você conhecerá pessoas como você. Eu cuidarei de você, eu prometo. Escuridão, Gula. A bruxa da Gula, Dapne, que criou bestas que desafiaram a vontade dos deuses para salvar o mundo da fome há muito tempo. Um homem sofria de uma doença incurável e, como tinha medo de morrer, começou a usar vários métodos para tentar prolongar sua vida. Dapne foi uma das muitas pessoas que ele usou em seus experimentos e eventualmente atingiu seu objetivo usando seu corpo. Em sua alegria, ele desfez suas amarras à força, e quando ela voltou a si, viu-se sozinha no castelo do homem, sofrendo de fome. Para saciar sua fome, ela começou a comer tudo no castelo, incluindo objetos como o trono e os tapetes, e recorreu a comer o que vomitava quando necessário. Seu corpo era supostamente incapaz de morrer, mas ela sentia que ia morrer de fome. Finalmente, ele de alguma forma começou a criar bestas demoníacas no castelo, que ele considerava ilusões na época, e começou a usá-las como fonte de alimento. Depois de um tempo, seus laços foram quebrados pela luta entre ela e as bestas, permitindo que ela deixasse o castelo. As bestas demoníacas também partiram e se espalharam pelo mundo. No caminho, ela foi interceptada pelo grande sábio e, obviamente, a primeira coisa que Dapne fez foi atacá-lo para tentar comê-lo. Mas quando ela aproximou a boca do sujeito, ele bateu a palma da mão na boca dela e bombeou mana puro e sólido diretamente para dentro dela. Pela primeira vez desde que acordou naquele castelo, sua fome se acalmou e até quase desapareceu. Ankurok. Dapne, o fator Gula escolheu você. Você deve estar sofrendo de muita fome. Se você quer que eu te ajude a acalmar essa fome, venha comigo e eu prometo cuidar de você. Escuridão, odiar. A bruxa do ódio, Lynx, que em busca de deter uma maldição buscou poderes mais sombrios que a noite, tornando-se ela mesma um monstro após alterar os ensinamentos do grande sábio. A história de uma feiticeira que se tornaria a bruxa do ódio. Uma mulher outrora promissora cuja decisão a levou por um caminho traiçoeiro. Lynx era uma garota com cabelos azuis escuros e olhos vermelhos sangue que nasceu em uma humilde vila aninhada nas profundezas de uma densa floresta. Desde jovem, ela demonstrou uma aptidão para a magia que superava seus pares. A vila reverenciava o mago Eldrick, um mago sábio e benevolente que há muito protegia a vila das maldições que assolavam a terra. Sob a tutela de Eldrick, os poderes de Lynx cresceram e ela se tornou conhecida como a Mago Brilhante por suas deslumbrantes exibições de magia de luz. Um dia fatídico, uma terrível maldição caiu sobre a cidade. As plantações murcharam e as pessoas estavam ficando doentes. Animais pereceram e a escuridão envolveu a terra antes vibrante. O pânico se espalhou como um incêndio e os moradores se voltaram para Lynx, seu farol de esperança. Desesperada para salvar sua casa e seus entes queridos, Lynx mergulhou nos ensinamentos de seu mentor em busca de uma solução.
mas ela não encontrou nada que pudesse quebrar a maldição com sua magia atual. Consumida pelo desespero e um terror crescente por perder seu povo, Lynx embarcou em uma jornada perigosa além dos limites de sua aldeia. Ela se aventurou em busca do espírito maligno que amaldiçoava sua terra. Ao encontrá-lo, ela pôs fim ao seu espírito, mas com ele a maldição não foi embora dela. Em sua busca para salvar a aldeia dela, Lynx buscou poderes mais sombrios do que a própria noite para quebrar a maldição. Ela sabia que se praticasse magia negra seria classificada como bruxa, mas era isso ou deixar seu povo cair na maldição, então ela tomou uma decisão difícil e fez isso. Sem se deixar abater pelo aviso, Lynx se tornou uma usuária de magia negra. A energia negra correu por suas veias, transformando-a em uma bruxa. Com seus novos poderes, ela retornou à sua aldeia e liberou sua ira sobre a maldição. Os céus se abriram e uma tempestade de puro ódio foi desencadeada. Mas quando a maldição foi quebrada, os aldeões testemunharam a transformação monstruosa de sua outrora amada maga brilhante. Seus olhos brilhavam como uma luz carmesim assustadora, sua pele estava tão pálida quanto a morte, e sua risada ressoava com um tom sinistro. Com medo do que ela havia se tornado, os aldeões a expulsaram e a jogaram no deserto implacável. Lynx se sentiu traída por sua própria família. Ela entendeu que era uma bruxa e que era má, mas pelo menos gostaria de receber um agradecimento. Ela se sacrificou por eles, mas esta foi sua recompensa. Rejeição e exílio. Odiar. Era isso que ela sentia. Ela sentia muita raiva e ódio dentro dela contra todos, contra os espíritos malignos, contra sua aldeia, contra si mesma. Talvez se ela tivesse sido mais paciente, ela teria encontrado outro jeito, mas nada mais importava. Só restava ódio dentro dela em relação a todos. Ela queria vingança. Em parte sim, e ela tentou ignorar, mas era um sentimento totalmente puro dentro dela até que ela sentiu algo entrar nela e se conectar com ela para se tornar um líquido preto sai debaixo dela e se espalha ao redor dela, mas quando esse líquido tocou as árvores ao redor dela, ele as engoliu e então alguns monstros vegetais saíram do líquido. Lynx podia sentir que estava conectada com essas criaturas e estava a um passo de comandá-las para destruir a vila, mas uma pessoa colocou a ponta de um cajado em sua mão, impedindo-a. Sábio. Acho que não seria uma boa ideia. Você vai se arrepender de fazer isso. Ela olhou para o lado, surpresa por não ter notado o homem com um chapéu grande que parecia uma bruxa. Seu rosto estava embaçado e sua voz era profunda. Lince, quem é você? Hancock. Parece que o fator ódio escolheu você. Você virá comigo e eu guiarei, cuidarei de você. Eu prometo. Escuridão, mentira, a bruxa das mentiras, Andrômeda, uma bela mulher que usava mentiras para escapar de sua realidade em busca de paz, mas com ela levou muitos com ela para o mundo dos sonhos na pitoresca vila de Serenvoot, aninhada entre colinas e um rio cintilante, vivia uma mulher chamada Andrômeda. Ela é uma mulher com cabelos pretos curtos e olhos dourados com chifres brancos de cervo na cabeça, sendo uma semi-humana. Ela era famosa em todo lugar não apenas por sua beleza, mas também pelos contos encantadores sobre ela. Seus olhos brilhavam como sáfiras e sua voz era uma melodia que poderia acalmar até mesmo o coração mais inquieto dela. Mas não foi sua aparência ou sua voz que lhe renderam um lugar na história da cidade. Foi seu dom para contar histórias. Andrômeda era conhecida como a Fada das Mentiras, um título que ela ganhou por sua incrível habilidade de tecer histórias intrincadas e cativantes que transportavam os ouvintes para outros mundos, mesmo que fossem mentiras. Seus contos eram cheios de criaturas fantásticas, heróis ousados e aventuras épicas. Pessoas de todos os lugares se reuniam em Serenvoot para ouvi-la falar e, por um breve momento, esquecer os problemas de suas vidas enquanto eram arrastadas para o mundo das histórias de Andrômeda. O presente de Andrômeda não era apenas uma forma de entretenimento. Era sua fuga de uma realidade que tinha sido cruel com ela. Ela tinha suportado uma infância difícil, marcada por perdas e sofrimentos. Seus pais morreram quando ela era jovem e ela foi criada por uma tia distante e cruel.
Sua beleza não lhe trouxe alegria, pois ela só atraiu a atenção de homens que buscavam possuí-la em vez de amá-la. As histórias de Andrômeda se tornaram seu refúgio, uma maneira de escapar da dor e da solidão de sua vida. Com o passar dos anos, a narrativa de Andrômeda se tornou ainda mais encantadora e suas mentiras mais convincentes. Ela começou a perceber que suas histórias tinham um efeito peculiar sobre aqueles que as ouviam. As pessoas ficavam tão fascinadas por suas histórias que se perdiam no mundo que ela criava, esquecendo seus próprios problemas e responsabilidades. Elas abandonavam seus empregos, suas famílias e seus deveres para ouvir suas histórias dia e noite. No início, Andrômeda se deleitou com a adoração do público por ela. Ela foi adorada e celebrada como nunca antes. Mas, à medida que os campos da vila ficaram em repouso e suas casas ficaram vazias, as consequências de seu presente se tornaram claras. A outrora próspera comunidade de Serenvolt começou a definhar. As colheitas apodreceram nos campos e as famílias foram devastadas pelo abandono. As mentiras de Andrômeda criaram um mundo de sonho lindo, mas vazio, que prende aos aldeões. Ela roubou a realidade deles sem querer, prendendo-os em uma fantasia sem fim. Ela percebeu que seu dom de sonhos, que antes era uma fonte de conforto, havia se tornado uma maldição, um pesadelo. Ela não sabia como sua voz e suas histórias tinham se tornado tão destrutivas. Então, determinada, Andrômeda embarcou em uma jornada para buscar a sabedoria de pessoas que conheciam essa magia, e as únicas que podiam explicá-la eram as temidas bruxas, um grupo que vivia no topo de uma montanha distante. Uma bruxa, com sua sabedoria eterna, revelou a Andrômeda que seu poder vem de um fator bruxo e que se ela quisesse evitar o efeito de seu poder, ela deveria controlá-lo. Então a bruxa ensinou Andrômeda a controlar seu poder. Ao retornar a Serenvolt, Andrômeda apareceu diante de sua audiência em transe e confessou a natureza de seu dom, as mentiras que os haviam aprisionado em uma realidade linda, mas falsa. Ela confiava neles, mas nunca esperou que tentassem queimá-la, porque ela tinha o poder de uma bruxa, vendo ódio em seus rostos em relação a ela. No final, ela usou sua autoridade para colocar todos para dormir em um belo sonho falso que se transformou em um pesadelo, e ela escapou da vila para sempre, agora viajando sozinha. Enquanto ela estava em um bar comendo com uma capa, alguém se senta ao lado dela e fica sério pensando que ele poderia ser um caçador de bruxas, mas quando ela olha, ela o reconhece. Este garoto abaixa seu grande chapéu um pouco em sinal de respeito. Seu rosto embaçado e sua voz grave falavam. Hancock, parece que o fator mentira escolheu você, você virá comigo e eu guiarei, isso é uma promessa. Escuridão, assassinato. A bruxa do assassinato, Karina, que em busca de vingança pelo ser que levou sua família, causou a morte de tantas pessoas que poderia ser considerado um genocídio total em busca da extinção em um reino em ruínas, envolto em escuridão e tristeza, vivia uma mulher chamada Karina que se tornaria conhecida como a bruxa assassina. Sua história era de dor e vingança, uma história que assombraria os cantos da história por gerações futuras. Karina nasceu em uma cidade tranquila localizada entre montanhas e penhascos imponentes. Sua família era conhecida por sua gentileza e generosidade, espalhando calor por toda a comunidade. A vida de Karina era idílica até uma noite fatídica quando uma fera desceu sobre sua aldeia. A besta era um ser poderoso das profundezas do abismo, movido por uma fome insaciável por destruição. Ele assassinou a família de Karina diante dos olhos dela, deixando-a órfã, a única sobrevivente do massacre. Enquanto ela estava em meio às ruínas de sua casa, consumida pela dor e pela raiva, uma escuridão brotou dentro dela. Determinada a vingar sua família e livrar o mundo do demônio monstruoso, Karina embarcou em um caminho traiçoeiro. Ela buscou conhecimento proibido, mergulhando nos cantos mais obscuros das artes arcanas para ganhar um poder inimaginável. Seu coração esfriou e sua alma foi contaminada pela sede de vingança. Conforme ela dominava as artes das trevas, Karina se tornou uma força formidável, capaz de criar um destino selado de morte sem saber que em sua busca por poder ela se tornou uma com o fator assassinato.
Mas sua vingança a consumiu completamente, e seu desejo de aniquilar a besta se transformou em um desejo de extinguir toda a vida. Karina liberou seu terrível poder no mundo, deixando devastação em seu rastro. Cidades inteiras foram arrasadas e inúmeras vidas inocentes foram perdidas. Seu caminho de destruição não conhecia limites e suas ações só poderiam ser descritas como genocídio. À medida que seu reinado de terror continuava, lendas sobre a bruxa assassina se espalhavam por toda parte. As pessoas sussurravam seu nome com medo dela e aqueles que sobreviveram aos seus ataques rezavam por salvação. Parecia que a fome insaciável de Karina pela morte nunca seria saciada. Mas bem no fundo dos restos despedaçados de sua alma, um vislumbre de humanidade permaneceu. As memórias de Karina sobre sua família, o amor que eles compartilharam e o calor de sua infância assombravam seus sonhos. Pouco a pouco, o remorso começou a invadir seu coração e o peso de suas ações se tornou insuportável. Um dia, quando Karina estava à beira de outro ato de violência indizível, ela viu o rosto de um garoto que a lembrou de si mesma mais jovem. Um garoto que logo ficaria órfão, assim como ela tinha sido. Naquele momento, algo dentro dela quebrou e ela percebeu a verdadeira extensão de seus pecados. Movida pela culpa e pelos resquícios de sua humanidade, ela queria cuidar daquele jovem, mas a fera apareceu mais uma vez para atormentar sua vida e mais uma vez ela caiu no impulso destrutivo de matar e dar fim à fera. A última coisa que ela lembrava era que suas mãos estavam cheias de sangue e a fera estava morta, mas não era a única vítima. O garoto que se lembrava dela também estava no chão, coberto de sangue sem pulso. Ela solta um grito de partir o coração, segurando a cabeça, querendo arrancar seu rosto, mas ela ficou lá por horas até que ouviu alguém se aproximando e quando olhou, viu um garoto enquanto seu rosto estava coberto com o grande chapéu dele. Hancock, parece que o fator assassinato escolheu você, você virá comigo e eu guiarei, você está seguro comigo, eu prometo. Ele disse, abaixando-se e oferecendo a mão à bruxa. Escuridão, vício. A bruxa do vício, Adar, cujo vício se tornou tão grande que ela era temida pelo mundo por causa do quanto ela podia suportar e querer mais. Na terra de Eldoria vivia uma jovem garota que era uma feiticeira chamada Adar. Ela era uma garota com pele colorida e cabelos brancos, juntamente com olhos verde esmeralda de imenso poder, mas não eram as formas tradicionais de magia que a tornavam temida e notória. Era seu apetite insaciável por vícios de todos os tipos. Adar nasceu em uma família humilde, mas sempre foi atraída pelo fascínio do excesso. Conforme ela foi crescendo, seus desejos se tornaram insaciáveis e ela se entregou a todos os vícios que apareceram em seu caminho. Ela se deleitava com a gula e se entregava a festas que poderiam alimentar um pequeno exército. Ela jogava de forma imprudente, ganhando grandes fortunas apenas para desperdiçá-las por capricho. Ela abraçou todas as formas de devassidão e excesso, sempre buscando mais prazer, mais excitação, mais de tudo. A notícia dos vícios insaciáveis de Adar se espalhou por todo o reino e seu nome se tornou sinônimo de decadência e excesso. As pessoas sussurravam histórias sobre suas festas selvagens que duravam dias, sobre as montanhas de riqueza que ele havia adquirido e então descartado descuidadamente, e sobre os incontáveis corações que ele havia partido com seu charme irresistível. Mas conforme sua reputação crescia, também crescia o medo e o ressentimento daqueles ao seu redor. O reino estava sofrendo e o povo culpava Adar por seus infortúnios. A economia estava em ruínas, famílias estavam despedaçadas pelo vício em suas festas luxuosas, e sua ganância insaciável havia levado à escassez e à pobreza. Um dia, um conselho de anciãos sábios se reuniu para discutir a ameaça que Adar representava para o reino. Eles chegaram à conclusão de que seus vícios tinham crescido tanto que tinham o poder de provocar a queda do reino. Eles decidiram que algo tinha que ser feito para conter seu apetite insaciável por excessos. O conselho foi auxiliado por um sábio renomado, o ancião Elon, conhecido por sua sabedoria e habilidade de aconselhar até mesmo as almas mais equivocadas. O ancião Elon embarcou em uma jornada para confrontar Adar e convencê-la a mudar seus caminhos antes que fosse tarde demais.
Quando chegou à opulenta mansão de Adar, ele a encontrou cercada por uma multidão de jogadores, perdidos em uma festa sem fim. Ele se aproximou dela, seu comportamento calmo e compassivo. Ele falou do sofrimento que havia sido causado por seus vícios, as famílias desfeitas e o reino arruinado. Mas o que ninguém sabia era que Adar estava fazendo isso por vários motivos. Ele realmente queria acabar com esse reino por causa do que fizeram com sua família. Sua família era humilde devido a um passado trágico que os colocou nessa situação, já que sua família no passado era importante e até de uma linhagem nobre, mas o reino, para esconder um segredo, eles fizeram toda a culpa cair sobre